Bom dia, hoje é 12 de janeiro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvi num podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, ouvintes! Sexta-feira começando na sua provável primeira semana bem engrenada aí de trabalho, em que muitas pessoas, pelo que eu vejo aqui nas redes sociais que vocês frequentam, já estão esperando o carnaval, que este ano vem para a alegria geral da nação um pouco mais cedo. Então, enquanto o carnaval não chega, vamos entrar, sim, vou fazer essa piada num carnaval de notícias. Já estou profundamente arrependida, não sei o que aconteceu esse ano. Estou sem combustível de humor, o que deixa outras pessoas felizes quando as piadinhas são mais escassas. Mas vamos entrar aqui nas notícias, até porque as notícias são mais sérias. Vamos falar hoje sobre inflação, pois tivemos resultados sendo divulgados tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Também vamos falar um pouquinho sobre o cenário de recrutamento mundial. Ontem falamos sobre as demissões terceirizadas por parte do Duolingo e hoje vamos falar sobre como o Google fez centenas de demissões em hardware, engenharia e assistência digital, ao mesmo tempo em que o ex-chefe de recrutamento está processando o banco Goldman Sachs em Londres por crise da saúde mental, vejam só. E, por fim, vamos entrar num assunto que, de vez em quando, a gente traz algumas coisas aqui, mas bastante gente pede, que é agro. A gente vai falar sobre por que o Brasil, apesar de ter uma safra recorde, teve um encolhimento da venda de máquinas agrícolas no ano passado. Se você quer ficar por dentro de todas essas notícias, desde agro até negócios, mercado financeiro, geopolítica e tudo mais, não esqueça de seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais, também de se inscrever aqui no podcast, ativar as notificações. Eu falo isso todo santo episódio, mas é porque eu sei que você, estou olhando para você, meu ouvinte assíduo, que ainda não se inscreveu aqui no podcast. Tô te pedindo isso. Vai lá e se inscreve. No mais, vamos às notícias. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o famoso IPCA, teve alta de 0,56% em dezembro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O maior orgulho no jornalismo é saber algumas dessas siglas de cor. Às vezes, quando eu tô lendo a notícia, eu fecho meu olho só para ver se eu acerto sozinha, como, por exemplo, o nome da OPEP completo. Em novembro, a alta do IPCA havia sido de 0,28%. Os economistas consultados pela Bloomberg projetavam uma alta de 0,50% ante novembro. Com o resultado de dezembro, o IPCA de 2023 fechou com uma alta acumulada de 4,62%, dentro do intervalo da meta de inflação determinada pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, que era de 3,25%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, esta banda aí de tolerância do CMN era de 1,75% a 4,75% e a gente bateu na trave ali em 4,62%. Segundo o IBGE, todos os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados registraram alta em dezembro. A maior variação veio do grupo de alimentos e bebidas, com alta de 1,11%, que acelerou em relação a novembro e exerceu o maior impacto sobre o resultado geral. Segundo André Almeida, que é gerente do IBGE responsável pelo IPCA, em uma nota, o aumento da temperatura e o maior volume de chuvas em diversas regiões do país influenciaram a produção dos alimentos, principalmente dos in natura, como os tubérculos, hortaliças e frutas, que são mais sensíveis a essas variações climáticas. No grupo dos transportes, por sua vez, o segundo que mais contribuiu para o índice geral, as passagens aéreas continuaram subindo para o terror dos viajantes. Dezembro foi o 4º mês seguido de aumento desse subitem, que apresentou o maior impacto individual sobre a inflação do país, de acordo com o IBGE. Por outro lado, todos os combustíveis pesquisados tiveram deflação: óleo diesel, etanol, gasolina e gás veicular. Segundo o André Almeida, pelo fato de a gasolina ser o subitem de maior peso entre os 377 itens pesquisados pelo IPCE, com essa queda, ela segurou o resultado do índice do mês.
Os dados de inflação são acompanhados de perto pelos investidores, que monitoram os passos do Banco Central no ciclo de flexibilização monetária, ou seja, o ciclo de queda de juros. Em 2023, o BC cortou 2 pontos percentuais da Selic, levando a taxa para 11,75% ao ano. Na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, várias siglas nesta matéria, ela acontece nos dias 30 e 31 de janeiro. A expectativa, segundo o relatório Focus mais recente, é de novo corte de 0,50 ponto percentual para 11,25% ao ano. E se você achou que as notícias de inflação tinham terminado, não, você estava errado. Ou talvez você não tenha achado isso, pois eu já tinha anunciado que falaríamos também sobre a inflação dos Estados Unidos, já que o país também divulgou o Índice de Preços ao Consumidor, ou CPI na sigla em inglês, que acelerou 0,3% em dezembro, após ter avançado 0,1% no mês anterior. Já o núcleo do CPI, que é uma medida que desconsidera os preços de itens mais voláteis, como alimentos e energia, que também é bem observado pelo Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos, também subiu 0,3% no mês, de acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira pelo Departamento do Trabalho americano. Esse núcleo é uma das medidas principais acompanhadas não só pelo Fed, como também pelos investidores, porque ele fornece indicações mais precisas sobre a variação dos preços no país. No acumulado de 2023, o núcleo subiu 3,9%, enquanto o indicador principal avançou 3,4%. Lembrando que, no Brasil, nós tivemos uma alta no ano passado de 4,62% e os Estados Unidos de 3,4%. Bom, enquanto os dados de emprego gerais dos Estados Unidos seguem estáveis ou até melhor do que os analistas esperam, temos casos aí que se diferenciam um pouco, como a Alphabet, por exemplo, a controladora do Google, que anunciou a demissão de centenas de funcionários que trabalham nas áreas de assistente digital, hardware e engenharia, enquanto está mantendo os esforços para reduzir os custos. Os funcionários afetados incluem aqueles que trabalham no Google Assistant, a Alexa do Google, e na equipe de hardware de realidade aumentada. Funcionários na operação central de engenharia da empresa também foram afetados pelos cortes, segundo a companhia. As reduções acontecem à medida que o principal negócio de buscas do Google sente a pressão de ofertas rivais de inteligência artificial da Microsoft e da criadora do ChatGPT, a OpenAI. Em teleconferências com investidores, os executivos do Google se comprometeram a examinar as suas operações para identificar os locais onde podem fazer cortes e liberar custos para investir nas suas maiores prioridades. As preocupações dos trabalhadores na gigante de tecnologia começaram em janeiro do ano passado, quando a controladora Alphabet anunciou que cortaria cerca de 12 mil empregos, mais de 6% da sua força de trabalho global. Isso enviou aí ondas de choque pelo Vale do Silício, só que a empresa continua a fazer os cortes menores ao longo de 2023, incluindo demissões em equipes focadas em recrutamento, produtos de notícias, que legal, e o aplicativo de mapeamento Waze. Enquanto isso, lá em Londres, um ex-executivo do Goldman Sachs processou o banco em mais de 1 milhão de libras, ou cerca de 6,3 milhões de reais, alegando que um ambiente de trabalho caótico o levou a uma crise de saúde mental e física. Ian Dodd, de 55 anos, chefe global de recrutamento do Goldman em Londres de 2018 a 2021, afirma na ação que desenvolveu um transtorno depressivo maior e problemas cardíacos depois de ser submetido a demandas impossíveis e horas de trabalho excessivas. Dodd processou o banco como parte de uma reivindicação de dano pessoal por danos físicos e psiquiátricos, e uma data para o julgamento foi marcada para o início de 2025. Segundo advogados dele, em documentos protocolados na Alta Corte de Justiça, a alta carga de trabalho pesada e o estresse e a incerteza associados que ele enfrentou ao trabalhar horas irracionais excessivas, juntamente com a falha da liderança sênior do réu em fornecer a ele apoio adequado, culminaram no seu desejo de tirar a própria vida. Os advogados do Goldman contestam a alegação, abre aspas para a defesa. Se ele sentiu pressão, foi autogerada, não foi imposta a ele. Se ele trabalhou horas excessivas, isso não ocorreu porque era necessário ou esperado dele, fecha aspas. Um porta-voz do Banco de Investimentos diz que as alegações não têm mérito. As condições de trabalho do Goldman têm sido alvo de discussões públicas nos últimos anos, com alegações de que horas de trabalho extremas impactam a saúde dos funcionários. Banqueiros júniores reclamaram em 2021 de jornadas de trabalho de 100 horas por semana e condições desumanas. Os bancos de Wall Street têm uma alta carga de horas
de trabalho, mas o Goldman tentou responder essas reclamações com medidas inovadoras, incluindo permitir que funcionários sêniores tirassem dias de descanso ilimitados. Os advogados de Dodd disseram que ele começou a se sentir esgotado em abril de 2019 e não recebeu apoio para gerenciar sua carga de trabalho. Ele trabalhava mais de 80 horas por semana, excluindo o tempo de deslocamento. Ele disse que foi obrigado a dormir em um hotel 3 dias por semana quando estava em Londres, em vez de pegar o trem de 50 minutos para casa para atender as demandas. Um executivo sênior teria dito a ele que essa situação era inaceitável e que, abre aspas, um diretor não deveria trabalhar as mesmas horas que um banqueiro júnior, fecha aspas. Os advogados do executivo também disseram que o Goldman permitiu que um ambiente de comportamento disfuncional e intimidador prosperasse, de acordo com os documentos. Dodd diz que muitos dos seus colegas estavam cansados e emocionais e choravam com ele, embora nunca tenham recebido apoio para esses encontros emocionais. Ele alega que o impacto financeiro da sua má saúde foi devastador. Ele diz que isso levou a atrasar os pagamentos da hipoteca e que foi forçado a vender a sua casa no final de 2022. Os advogados de Dodd não responderam a um pedido de comentário. E voltando então para o Brasil, falando aí sobre o agronegócio, que é um assunto que de vez em quando aparece aqui no podcast, o Brasil está produzindo uma safra maior do que nunca. No entanto, os agricultores no país têm contido os seus gastos, segundo uma reportagem da Bloomberg News. A receita do mercado de máquinas agrícolas do Brasil pode ter encolhido 20% em 2023, a primeira queda anual desde 2016 e a maior queda em quase uma década, de acordo com a Associação do Setor ABMAC, na reportagem da Clarice Couto e do Michael Hirtzer. Não há alívio à vista. A associação espera pouca mudança nas vendas deste ano. A queda das vendas de máquinas é um problema para fabricantes como a Deere e a CNH Industrial, mostrando como os agricultores enfrentam dificuldades mesmo depois do Brasil expandir sua participação no mercado e ultrapassar os Estados Unidos como o maior exportador de milho do mundo. O problema é que os produtores produziram tanto milho e soja que os preços despencaram, tornando mais difícil pagar por tratores caros com altas taxas de juros. O Brasil, uma potência agrícola que domina a produção dos principais alimentos do mundo, foi mais afetado do que outros produtores globais pelos preços em queda durante grande parte de 2023. Os preços do milho no mercado físico caíram mais em Mato Grosso, o maior produtor do Brasil, do que em Iowa, o maior produtor dos Estados Unidos. A soja seguiu uma tendência semelhante. Neste ano, as coisas não tendem a melhorar. Campos ressecados têm prejudicado as colheitas e levado os produtores a adiarem a venda da safra do ano passado até terem confiança na produção deste ano. Assim, esses agricultores que adiam a venda das colheitas não têm tanto dinheiro disponível para comprar equipamentos, segundo os entrevistados desta reportagem. A Deere, que é a maior vendedora de máquinas agrícolas do mundo, prevê uma queda de 10% na venda de tratores e colheitadeiras da América do Sul neste ano. A demanda do setor no Brasil esfriou muito mais rápido do que o esperado na segunda metade de 2023, segundo os executivos, em uma teleconferência de resultados no dia 22 de novembro, enquanto as vendas a varejo de colheitadeiras caíram cerca de 25% e os tratores grandes diminuíram quase 10%. As expectativas de custos de financiamento mais baixos no horizonte também contribuem para as vendas mais fracas de máquinas do Brasil. Olha só o full circle aqui do podcast. A gente falou de inflação lá no primeiro bloco, falando que a próxima reunião do Copom, nos dias 30 e 31 de janeiro, deve trazer mais uma queda nos juros. Os produtores agrícolas estão olhando aí para essa possível sequência de quedas de juros que é esperada para 2024, para então comprarem esses equipamentos industriais, esses tratores. Chegamos ao fim deste podcast. Vou confessar a vocês que estou gravando num horário inusitado para mim. Estou gravando mais cedo. Então, assim, se cair alguma coisa, se acontecer alguma coisa, a gente volta aqui com o plantão de notícias. E aí eu refaço aqui o podcast, mas se tudo der certo, não teremos grandes acontecimentos maiores do que esses aqui, essa grande explicação que tivemos aqui, esse podcast redondinho. Estou tentando, enquanto eu enrolo aqui, meus colegas de trabalho dizem que eu sou muito boa em improviso. Uma vez eu fiz um evento em que as pessoas ainda estavam tomando café e elas estavam se recusando a voltar. Eu também faria a mesma coisa se eu não estivesse em cima do palco, mas eu precisava fazer com que as pessoas retornassem aos seus assentos para que a gente pudesse chamar os próximos convidados. E aí a previsão é que este evento começasse meia hora antes, mas a gente já tinha dado 15 minutos de janela para que as pessoas retornassem, e aí as pessoas não retornavam. Então eu tive que subir ao palco e ficar falando exatamente da mesma maneira como eu estou falando agora, de improviso, grandes abobrinhas, por 15 minutos.
Um lado meu adora fazer isso. Um outro lado também adora fazer isso. É a coisa que eu mais gosto de fazer. Ficar olhando pra alguém e ficar falando sem parar. Achando assunto do meu cérebro. Posso falar sobre qualquer coisa e ficar falando sem parar. Por exemplo, eu ainda não consegui abrir o Spotify. Ele tá aqui abrindo, carregando a internet do local onde eu estou. Neste momento está uma porcaria. Também porque eu tô tentando upar 2 vídeos ao mesmo tempo. Já sabemos que isso não funciona, mas eu sigo insistindo porque eu gosto de desafiar a tecnologia. Consegui abrir o Spotify, olha só. O João diz: hoje cedo eu estava vendo minha lista de podcasts para ouvir enquanto passava filtro solar. Ao invés de ETF do Bitcoin, eu li ET do Bitcoin. E fiquei tipo, ué, o ET Bilu voltou? João, esse é o tipo de comentário que daqui a umas 3 horas eu vou estar ralando uma cenoura e eu vou lembrar que você escreveu isso. Muito obrigada por compartilhar esse pensamento. A Aline diz: manhã, eu uso o Duolingo e aprendo espanhol faz tempo. Acho um app muito bom. Fica aí o review também. Pode se transformar aqui a caixinha de comentários em review de aplicativos que vocês usam. O Antônio diz que o ouvinte que trabalha na Fiocruz, uma instituição de pesquisa, só para deixar claro que não é no bairro de Oswaldo Cruz. Sempre que falo o bairro que eu moro, pergunto se é no mesmo lugar. Muito obrigada. Obrigada pelo esclarecimento, Antônio. Se você puder fazer mais, abrir um pouco mais de detalhes sobre isso, eu fiquei um pouco confusa. Oswaldo Cruz é um bairro no Rio de Janeiro, certo? E a Fiocruz não fica no bairro de Oswaldo Cruz. Pelo que eu entendi, é isso. O Willy, ele escreve caraca em caps lock e diz que nunca tinha conseguido achar onde comentava. Ana, você é top, muito legal a forma leve que você traz notícias importantes. Willy, vamos então chamar os outros ouvintes para fazerem o mesmo. Descendo aí no seu player do podcast, você encontra uma caixinha de comentários em que você... No Spotify, isso, né? Você encontra uma caixinha de comentários em que você pode deixar estes comentários maravilhosos aqui que eu estou lendo em voz alta, como você também pode fazer perguntas e sugerir temas. Às vezes a gente consegue encaixá-los aqui. O Guilherme diz sobre a questão do Duolingo: ambos estão corretos, depende a quem queremos referir. Afinal, ontem eu fiquei na dúvida, será a Duolingo ou o Duolingo? Se nos referimos à empresa Duolingo, utilizamos a, mas se queremos falar do aplicativo, utilizamos o. Está mais claro do que água. Eu ia falar água, mas aí me veio que nem sempre a água é clara, né? Às vezes ela é meio turva, como água cristalina. O Diogo diz que início do ano é assim mesmo, a gente se repete sem perceber. Será que eu fiz isso? Eu me repeti? Comprou um triplex aí na minha cabeça. O Américo, ele é fiscal da minha saúde. Ele disse que hoje eu não reclamou da saúde, da minha voz, e que ele amou. Obrigada, Américo, eu também amei. Que a minha saúde voltou a ficar em dia. O Daniel aqui, ele não precisava, né? Ele perguntou como tá o CrossFit. Como tá o seu CrossFit, Daniel? Como tá? Pra que ficar me atacando? Como tá o seu CrossFit? E o Vitor Barcelos, ele só abriu as aspas aí de uma coisa que eu falei. E sua empresa provavelmente nem entrou, quando ontem estávamos falando sobre as melhores empresas do mundo para trabalhar, segundo a Glassdoor. E o Dark também disse que minha empresa nem está na lista. Como diria o seu Madruga, não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Com essa eu me despeço. Boa sexta-feira a todos. Até segunda-feira.